Jesus, nós te entregamos o nosso coração, a nossa mente, nessa manhã, que o Senhor possa vir tocar nossas vidas de maneira sobrenatural. Nós possamos sair daqui hoje cheios da Tua presença, enriquecidos, Pai, do conhecimento que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo lá em Gênesis 25, 19 em diante. Aqui fala da descendência de Isaac. Quem sabe quem foi Isaac? Isaac foi filho de Abraão, o filho da promessa. Amém? Assim como eu e você somos filhos da promessa de Deus. Abraão, ele teve o seu filho Isaac. Mas antes de Isaac, Abraão teve um filho chamado, quem lembra? Ismael. Ismael, ele também foi abençoado, porque Abraão pediu: Deus, mas eu já não consigo mais ter filho, já sou velho de idade. Porque se eu não coloca, se o Senhor não dá a minha descendência para Ismael, ou seja, a geração da minha descendência seja toda de Ismael. Deus falou: não, a tua descendência vai sair de Sara. Daqui a 2 anos ela vai ter um filho. Daqui a 1 ano, nessa mesma data, ela vai ter um filho, chamado Isaac. Chamado Isaac. Então Isaac era o filho da promessa. Mas para Abraão, naquela situação, ele começou a enxergar de 2 formas. Abraão era um homem de Deus. Amém? Abraão era um homem de Deus. Então, mas mesmo ele sendo homem de Deus, ele teve uma certa dúvida. Mesmo ele sendo aquele homem de Deus, ele teve aquela dúvida. Gerou dele: será? Eu com 90 anos, né? Eu ainda vou ter filhos, gerar um filho? Não, Senhor. Abraão, naquele momento, ele estava começando a enxergar da forma que os seres humanos enxergam. Da forma que as pessoas enxergam da linha para baixo. Por isso que vamos falar hoje sobre acima da linha. O que eu quero trazer dessa mensagem de hoje? Para que você leva a tua vida a partir de hoje, que você nivela a tua vida acima da linha. O que eu quero explicar para você, o que quer dizer acima da linha? Acima da linha é você conseguir enxergar com os olhos de Deus. É que você consegue enxergar na ótica de Deus. Então, como é que você vai enxergar na ótica de Deus? É através da tua fé. Abraão, ele tinha 2 opções de escolher: enxergar com os olhos humanos, falar: não, Deus, dá a minha descendência a Ismael. Melhor daqui eu vi Isaac, filho da promessa. São quantos anos que tem dado essa promessa para mim até hoje, né? Eu com 90 e poucos anos já tenho um filho. Mas ele recebeu aquela mensagem e ele começou a enxergar da forma que Deus mostrava para ele. Quando ele recebeu aquela mensagem da forma que Deus mostrou para ele, ele conseguiu enxergar acima da linha e Deus deu a promessa dele realizada, que foi Isaac. Assim foi com Abraão. E muitas das vezes assim é comigo e com você. Deus tem te dado uma promessa, Deus tem te dado uma palavra, e no meio da confusão, no meio das circunstâncias, você tem gerado dúvida. Você tem pensado: será? Você tem pensado: será que isso vai acontecer comigo? Ou será porque aconteceu só com alguém lá atrás? Ei, Abraão, ele foi o pai da fé, amém? Ele foi aquele homem que foi nivelado a tua fé. Então ele não questionou: amém, Deus. Então ele falou: amém, Deus. Se o Senhor me dar uma promessa, eu disse que a minha descendência vai sair de Isaac, vai ser de Isaac. E aí veio a promessa dele, e ele recebeu Isaac como teu filho. O próprio Isaac ele levou a sacrifício, porque Deus mostrou para ele, falou: Abraão, eu quero que tu entrega teu filho nas minhas mãos, eu quero que você sacrifique o teu filho. E Abraão, sem questionar, foi. Por que Abraão foi sem questionar? Porque ele conseguiu enxergar que dentro daquela situação de entregar o teu único filho, que era a promessa da tua descendência, estava nivelando a tua fé. Ou seja, ele estava enxergando, não da linha para baixo, enxergando que quando o teu filho fosse morto, entrega a Deus o sacrifício, ele passaria a ser um simples ser humano, sem o herdeiro, sem ninguém. Não, ele conseguiu enxergar da linha para cima. Ele falou: Deus está me pedindo para que eu sacrifique o meu filho.
é porque ele tem um plano para isso, ele tem um projeto para isso. E eu creio que o plano que ele tem para mim são maiores e são melhores do que os meus. E vai fazer com que eu prospere. Ele conseguiu enxergar além daquilo que os seres humanos enxergam. Ele conseguiu enxergar acima da linha. Ou seja, o que é acima da linha? É o nível. A linha, ela é o nível daquilo que você vive. A humanidade, ela enxerga até um certo ponto. Nós somos olhos humanos. Enxerga até um certo ponto. Só que os olhos da fé, eles vão além daquele nível. Ele vai além da percepção daquilo que você vê. Você crê que Deus vai trazer solução nessa situação que nós estamos vivendo. Amém? E Deus vai trazer. Isso é você enxergar acima da linha. Isso é você enxergar acima do nível. E hoje eu vou trazer um contexto, falando já de Abraão e Isaac, e depois eu vou trazer um contexto sobre Jacó e Esaú, que eu vou falar mais adiante. Mas Abraão, naquela situação, não conseguiu enxergar acima da linha. Deus falou para ele, me dá o teu filho. E o teu filho, naquela situação, naquela caminhada, questionou ele, mas Deus, mas pai, e cadê o cordeirinho? Tem uma lenha, tem um tudo, mas cadê o cordeirinho? E ele falou, Deus proverá. O que ele quis dizer com isso? Que ele estava enxergando além da perspectiva humana, além daquilo que os olhos humanos enxergam, que é abaixo da linha. Então ele enxergou da linha para cima, ele falou, Deus proverá. E quando ele foi para imolar o cutelo no teu filho, Deus falou, Abraão, Abraão, o anjo do Senhor apareceu. Todas as vezes que eu falo anjo na Bíblia com letra maiúscula, é o próprio Deus. E o anjo apareceu e falou, ó, não sacrifica o teu filho. Eu sei que você teme o Senhor. Eu sei que você teme. E eu vou te honrar. E Abraão olhou por lado e viu um cordeirinho pendurado lá. Falou, é aquele. Está ali o sacrifício, está ali a providência divina. Está ali a providência de Deus. Está ali aquilo que Deus precisa entregar nas tuas mãos. Quando você enxerga acima da linha, você tem provisão de Deus. Quando você enxerga acima da linha, as bênçãos de Deus já estão te aguardando. Ou seja, Deus não vai te levar para um lugar para te matar, para te destruir, para fazer com que você seja envergonhado. Deus vai te levar para que você consiga enxergar, através da situação que Ele está te dando agora, acima da linha, para que você possa receber o recurso acima da linha, que é aquilo que os seres humanos não têm capaz de te dar. Mas Deus pode te dar, amém? E aí Abraão conseguiu enxergar isso. Ele falou, quando eu obedeço ao Senhor meu Deus, eu tenho providência. Quando ele foi para imolar o cutelo, não é fácil. Ele não questionou duas vezes. Ele simplesmente foi para descer a faca no filho. E aí Deus veio com a providência sobre a vida dele. Não faça isso, Abraão. Da mesma coisa Deus vai fazer com você. Quando você começa a nivelar o teu nível de fé. Nós estamos passando por crises. Estamos sim, passando situação difícil. Deixa eu te falar uma coisa. Existem duas coisas que nós, na vida, que acontecem nas nossas vidas, que eu quero falar. Duas delas. A primeira é problema. E a segunda é situação difícil. Problemas são aqueles que nós conseguimos resolver. O problema você já tem. Tem uma conta para você pagar, amanhã você tem um problema nas tuas mãos. Mas está no teu alcance tomar a solução, não está? O problema está no teu alcance. Você está passando por uma crise emocional, você está passando por uma crise no teu casamento, né? Está passando por uma situação financeira ou alguma enfermidade. Que há algo que você precisa fazer, que aí é o médico. Amém? Esse é um problema, você precisa ir ao médico. Você está doente, está enfermo, você precisa ir ao médico. Aí vai gerar o quê? Uma situação difícil. O que é situação difícil? É aquilo que você não consegue resolver. Situação difícil é aquilo que a gente falou aí na nossa canção. O impossível. Que isso quem pode fazer por mim e por você é o nosso Deus, amém? Então, quando nós enxergamos os problemas e nós não resolvemos os problemas, nós estamos olhando da linha para baixo. Quando nós enxergamos a situação difícil e nós resolvemos os problemas e entregamos na mão de Deus a situação difícil, nós estamos enxergando da linha para cima. Porque quando nós enxergamos da linha para cima, Deus faz acontecer na minha e na tua vida. E aí aconteceu com Abraão. E naquele momento para ele era uma situação difícil. Mas estava na mão de Deus. O problema era ele entregar o teu filho. E para ele o problema ele podia fazer. Que é entregar o teu filho. Ele tinha a opção de entregar o teu filho. Então o problema estava na mão dele. Ele falou, vou resolver o problema, vou entregar na mão de Deus, pronto, que está nas melhores mãos. Quando eu entregar na mão dele, aí ele vai saber o que fazer. A situação é com ele, não está mais no meu controle. E aí ele foi, a situação difícil, na hora que ele foi descer, aí Deus trouxe a providência. Porque ele enxergou da linha para cima. E aí assim, eu quero que você leia esse contexto
Depois disso, Abraão morreu, teve o teu filho Isaque, e toda a tua descendência. Isaque teve 2 filhos, eu vou ler a história deles 2 aqui. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão, que gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou a mulher Rebeca, filha de Betuel, Aramuel de Parã, e a irmã de Labão, araneu. Ora, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutaram no ventre dela. Então ela disse, por que estou eu assim? E foi consultar o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no teu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram de Esaú. Depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Olha só, vou começar a falar um pouco aqui de Isaque e Esaú e Jacó. Isaque era um homem de Deus, filho de Abraão, amém? Filho da promessa. Isaque era o sacrifício que foi entregue ao Senhor. Foi a semente, foi a oferta preciosa entregue ao Senhor. E aquela oferta, ela gerou o quê? Ela gerou multiplicação. Abraão entregou o teu filho, que de teu filho vieram 2 filhos, que desses 2 filhos vieram uma nação. Olha só a história de Isaque. Isaque, ele tinha a tua prima Rebeca, que era filha do teu irmão, era Naor. Então a Rebeca, ela foi constituída como esposa de Jacó, de Isaque. Só que Isaque, teve a mesma situação que Abraão. Passou pelas mesmas crises que Abraão passou. Não idênticas, mas uma delas é a geração de filhos. A tua descendência. Rebeca era estéril também, assim como Sarai. Era estéril, não tinha filho. Só que aconteceu o seguinte, ele tinha um problema nas mãos dele. Ele tinha um problema e tinha uma situação difícil. Mas qual era a situação difícil? A mulher gerar um filho. Porque sabia que ela era estéril. Quem concorda comigo que a pessoa que é estéril não tem condições de dar um filho? Amém. Mas existia uma situação que ele podia fazer, que era o problema que está nas mãos dele. Eu não vou aceitar que essa situação dita que eu não terei uma descendência. A promessa foi dada para o meu pai, que terei uma descendência. E eu sou o fruto dessa descendência. Ele tinha 2 opções, começar a enxergar os olhos humanos da linha para baixo ou enxergar na ótica de Deus da linha para cima, que foi a promessa que Deus tinha dado para o seu pai. Mas ele falou, não, eu vou orar. Ele começou a orar, clamar a Deus. Olha só, ele orou insistentemente, intensamente, até que Deus o abençoou. Isso acontece muito conosco. Deus fala com a gente, fala ao filho, ora, me clama, chama minha atenção. E a gente ora hoje, deixa amanhã. Lá quando acontece, lembra de novo. Nós não temos o quê? Aquela insistência de orar, ou seja, de estar repentinamente, todos os dias clamando ao Senhor. E aí o que acontece? Ele insistentemente orou ao Senhor e Deus concedeu, não só um filho, mas 2. A mulher que não podia ter um filho, gerou 2 filhos, que foram gêmeos. Olha só como são as coisas de Deus. Você acha que na ótica humana, da linha para baixo, você conseguiria entender que seria capaz de dar um filho? E nem eu nem você, às vezes isso que acontece muito conosco. Nós não conseguimos enxergar que Deus é capaz de fazer. Nós sabemos que Deus é capaz de fazer, mas nós não conseguimos enxergar que Deus pode fazer nas nossas vidas. E aí aconteceu o que? Ele orou, clamou, e Deus o abençoou. Deram 2 filhos, um chamado Isaque e outro chamado Esaú. Ou um chamado Esaú, outro chamado Jacó. De Esaú, e deles seriam o quê? 2 povos, ou seja, dividiriam em 2 povos. 2 povos diferentes, 2 nações. Olha só quão grande Deus é. Quão maravilhoso Deus é. Porque Isaque entregou nas mãos do Senhor. E ele começou a enxergar da linha para cima. Eu sabia que Deus podia fazer na vida dele.
aquilo que ele não podia fazer. E o que ele podia fazer, ele fez. Por isso que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala aqui: ore como se tudo dependesse de você. Não, trabalhe como se tudo dependesse de você. E ore como se tudo dependesse de Deus. E aí ele clamou a Deus. Ele clamou a Deus e Deus fez o favor na vida dele, amém? Amém. E aí o que acontece? Vieram dois povos e um deles nasceu agarrado no calcanhar do irmão, Jacó. E olha só, continuando aqui. Cumprido foram os dias para dar à luz, e que havia gêmeos em seu ventre. Saiu primeiro, isso aqui já falei. Cresceram os meninos Esaú, e tornou-se perito caçador, homem de campo, mas Jacó, homem sossegado que habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito quisado, é isso. Quando Esaú chegou do campo muito cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste quisado vermelho, porque eu estou muito cansado. Por isso chamou de Edom. Esaú passou a se chamar-se Edom. Respondeu Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primigenitude. Ou seja, ele era primeiro, então, ou seja, como ele era primeiro, ele era digno de receber a bênção do pai. Ele seria abençoado e todas as pessoas que estavam ali seriam servo dele. Olha só. Então repilou Esaú: eis que estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primigenitude? Logo do que serve o direito da bênção, né? Ao que disse Jacó: jura-me primeiro. Jurou-me, pois vendeu o seu direito de primigenitude a Jacó. Ele jurou. Jacó deu a Esaú pão e guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu. E levantando-se, seguiu o caminho. Assim desprezou Esaú o direito da primigenitude. Aí eu pergunto para você. Eu vou passar aqui já por 27 aqui, que depois eu já vou ler no 27. Aí eu pergunto para você: até que ponto você está disposto a negociar a bênção que Deus te dá? Até onde você está disposto a negociar a promessa que Deus deu para você? De que você será curado, de que você será liberto, de que você e tua família servirá ao Senhor. Até que ponto? Esaú, ele tinha a bênção na mão dele. Esaú tinha tudo nas mãos dele. Porque era como princípio o pai abençoar o filho mais velho. Toda a herança, tanto espiritual